Vocês já ouviram falar por aí que um dinossauro de plástico, igual esse meu aqui, é tecnicamente um dinossauro de verdade? Esse tipo de vídeo é muito engraçado, convenhamos. E se você nunca viu esse vídeo, eu explico. Os dinossauros de verdade viveram há milhões de anos, numa época em que o planeta era muito diferente. Antes tudo aqui era mato, gente. Só que, como você sabe, eles não sobreviveram para contar a história. Quer dizer, a gente tem as galinhas, né? Não, mas deixa isso pra lá, pra outro vídeo. Então, ao longo de eras e eras de transformações e decomposição de plantas e animais pré-históricos, incluindo os dinossauros, pelo menos essa era uma das teorias, o petróleo foi se formando. E adivinha o que é um dos principais ingredientes para produzir o plástico hoje? Aham, isso mesmo, petróleo. Então, sim, dá para dizer que esse dinossauro de plástico que está na minha mão é, de certa forma, ligado aos dinossauros de verdade. Daria, se isso fosse realmente verdade. A teoria mais aceita hoje em dia é a de que o petróleo, na verdade, se originou da decomposição de algas e plânctons e de outros pequenos organismos marinhos que viveram há milhões de anos. Esses organismos, ao morrerem, foram se acumulando no fundo dos mares, onde ficaram soterrados por camadas de sedimentos. Com o passar de milhões de anos, a pressão, o calor e a falta de oxigênio transformaram essa matéria orgânica em petróleo. Então, embora muitas vezes se fale por aí que petróleo vem de restos de dinossauros, a verdade é que ele se formou principalmente a partir de organismos marinhos microscópicos. Pois é, por essa você não esperava, eu sei. Mas uma coisa é fato, a gente convive com petróleo em quase tudo do nosso dia a dia, e eu não tô falando só de plástico, tá? Muitas coisas da nossa rotina dependem de petróleo e gás natural, e pensar nisso é muito importante. Quando a gente fala em matérias-primas fósseis, muita gente acha que a gente está falando só do combustível com o qual você abastece o tanque do carro. Mas a realidade é que eles estão em praticamente tudo. Tudo mesmo, quer ver? Plástico de tantas coisas que a gente usa no dia a dia, tipo embalagens, garrafas e até roupas com tecidos sintéticos, vem do petróleo. Ok, eu acho que isso você até já sabe. Mas a maquiagem que você passa para ir trabalhar ou ir pra balada, os remédios da bolsinha que você chama de farmacinha e leva na mochila, a tinta que pintou as paredes da sua casa, o celular que tá na sua mão enquanto você me assiste, quase tudo tem alguma ligação com petróleo e gás. Eles são usados tanto na fabricação desses produtos quanto no transporte deles, ou para embalagem deles, ou no processo de distribuição deles. E o gás? O gás está na cozinha de casa, a água quentinha com a qual a gente toma banho ou lava as mãos. Além disso, a eletricidade que chega nas nossas casas e em muitos países ainda depende bastante de fontes de energia que utilizam combustíveis fósseis. Ou seja, sim, com tanta coisa ao nosso redor dependendo disso, é óbvio que o setor de gás, óleo e energia é essencial. E a gente sabe disso. Mas aqui vem o ponto. Entender esse setor é muito mais importante do que parece. Ele vai passar, aliás, já vem passando, por uma grande transformação. E a gente vai ouvir falar cada vez mais em energias renováveis e transição energética. Isso significa que, ao mesmo tempo em que a gente ainda precisa de fontes de energia e matérias-primas não renováveis, está rolando um esforço gigantesco para reduzir o impacto ambiental deles, enquanto há tempo, e encontrar formas de usar mais fontes renováveis, como energia solar, hídrica, eólica, geotérmica, biomassa, etc. Interessante, né? Saber mais sobre esse setor ajuda a gente a tomar decisões conscientes, a entender as mudanças e também enxergar a importância da energia na nossa vida de uma forma mais ampla. E olha, como consumidores e como cidadãos, quanto mais a gente entende sobre a origem e impacto do que a gente consome, mais a gente pode cobrar e apoiar práticas sustentáveis. Você já ouviu falar em pegada de carbono? Com certeza. É uma forma de medir a quantidade de gases de efeito estufa que eu, você, uma empresa, uma cidade, um estado, um país emitimos. Isso é a cada dia que passa uma questão central em nossas vidas. Exatamente por isso a gente ouve tanto falar na transição energética. O que significa isso? Basicamente o que eu já falei ali atrás, buscar alternativas de energias renováveis para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis. O mundo está passando por uma grande transformação na forma como se produz e consome energia. Isso é a transição energética já acontecendo diante dos nossos olhos. Mas você pode estar se perguntando, se o petróleo, o gás ainda são essenciais para nós, como que a gente vai fazer essa transição? Pois é, o desafio é encontrar um equilíbrio. Por isso a gente tem que entender as adversidades e oportunidades do setor e saber como ele impacta a nossa vida e o planeta. Indústria de óleo, gás e energia é um dos pilares do sistema energético brasileiro, sendo responsável por quase metade da oferta interna de energia. Você sabia disso? Por isso, o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, criou o portal Além da Superfície. Lá você encontra informações super acessíveis e confiáveis sobre tudo isso, da mitigação do impacto dos combustíveis fósseis na nossa vida até o futuro da energia. O portal é um espaço para você se informar, entender melhor o que está em jogo quando a gente fala em energia e sustentabilidade. Os conteúdos são muito legais, numa linguagem acessível e didática, tipo os meus vídeos. Então fica o convite. Conheça o portal Além da Superfície para ficar por dentro de tudo e se aprofundar ainda mais sobre esse tema. Afinal, energia e sustentabilidade são assuntos que nos envolvem todos os dias e quanto mais a gente souber, melhor.